Ô, gente, é de madrugada e Deus me incomodou a orar pelo Irã. Está acontecendo um verdadeiro avivamento. Talvez o maior avivamento da atualidade está acontecendo nesse exato momento. Nesses dias ali pelo Irã, todo mundo assistiu as grandes manifestações que aconteceram ali no dia 8, 9 de janeiro, aquela multidão indo à rua. E o regime dos ayatollahs vieram e cortaram a internet para que as pessoas do mundo não soubessem o que está acontecendo. Hoje 92% da população do Irã são contra esse regime, né, pesado que eles estão sofrendo ali. O Irã hoje é o país mais fechado para o evangelho. É o país menos cristão do mundo. As leis no Irã, elas são super rígidas. O que aconteceu? Os muçulmanos radicais, xiitas, eles deram um golpe em 1979, né, tomaram o poder e implantaram um regime super rígido. Para vocês terem uma ideia, uma menina de 9 anos de idade, ela já pode se casar com a permissão dos pais. Com 7 anos de idade, ela é obrigada a usar aquele lenço. E se ela for pega sem usar, sem esse lenço pela polícia, essa menina vai presa. Muitas dessas meninas, elas são violentadas, elas são abusadas e depois são mortas. E o corpo nem é entregue aos seus familiares para que seus familiares não descubram o que aconteceu. Até porque, segundo a religião dos muçulmanos, se uma pessoa perdeu a virgindade dessa forma, ela não tem direito a entrar no céu. Olha como é a lei no Irã. Se um homem testemunhar contra uma mulher, o testemunho dessa mulher não tem peso em relação ao testemunho do homem. Ou se um muçulmano testemunhar contra um cristão, o testemunho do cristão não tem peso em frente a um testemunho de um muçulmano, numa situação de briga judicial. Se você traz um muçulmano ou um homem contra uma mulher, você já ganhou a causa. Cachorro, por exemplo, ele é considerado impuro. O Irã é o país que mais financia o terrorismo no mundo. 7 bilhões de dólares são investidos por ano em terrorismo em várias partes do mundo. Imagina que enquanto as pessoas lá estão morrendo de sede por falta de água, estão morrendo de fome, eles estão financiando o mal, financiando a morte. Mas por que eu estou falando de avivamento? Por exemplo, a lei penal número 262, lá no Irã, ela diz que é crime de morte insultar o profeta. Isso se estende, o entendimento dessa lei se entende, por exemplo, que você não pode pregar o cristianismo. Você não pode pregar o evangelho, porque a pessoa que prega o evangelho, ela é morta. Se uma pessoa é muçulmana e ela vira cristã, essa pessoa pode ser morta. A Bíblia é um crime, sobretudo se essa Bíblia for no idioma persa, que é o idioma deles. Então é crime pregar, é crime fazer culto, mas com tudo isso, sabe o que está acontecendo? O cristianismo está crescendo. A igreja cristã que mais cresce percentualmente no mundo é no Irã. Um avivamento está acontecendo debaixo de opressão, debaixo de perseguição, de morte. A igreja está crescendo. Não pode ter culto, não pode ter placa de igreja. A igreja está crescendo. E hoje o Irã é o campo missionário mais fértil do mundo para receber a pregação do evangelho. É um campo que foi arado com muita dor, com muito massacre, com muita tortura. Por exemplo, nesse movimento que teve agora, nessas manifestações do 8 e 9 de janeiro, cerca de 50 mil pessoas morreram, porque a ordem dada foi que a polícia matassem quem estivesse nas manifestações. E mesmo assim o povo continuou nas ruas, mesmo morrendo. Enquanto a igreja no Ocidente, a igreja brasileira, esfria,
A igreja no Irã está pegando fogo de Deus. E tem algo mais interessante que eu quero que você saiba. Deus está usando as mulheres. Sabe qual é o país em que as mulheres são mais perseguidas no mundo? Em que as leis são mais rígidas para as mulheres no mundo? No Irã. E são justamente essas mulheres que Deus está levantando para serem as líderes, as pastoras do maior avivamento da atualidade. São elas que estão traduzindo a Bíblia para o idioma, são elas que estão abrindo a igreja, que estão evangelizando, que estão fazendo a obra acontecer. E tem um outro fator sobrenatural que está acontecendo. As igrejas no mundo não estão mandando, não estão enviando missionários para o Irã, porque as pessoas têm medo. Eles vão morrer, como é que eles vão para lá pregar o evangelho? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tendo visões. As pessoas estão dormindo e sonhando com um homem de branco, dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho da salvação. Eu sou o caminho. Eu sou a solução para o problema, para a crise. As pessoas estão tendo visões com Jesus. O próprio Jesus está aparecendo para as pessoas. Ayatolás, famílias inteiras estão se convertendo sem o envio de um missionário para lá. As pessoas estão se convertendo e a igreja está crescendo debaixo de um poderoso avivamento. Isso a mídia não fala. Mas Deus me levantou essa madrugada para orar pelo Irã, para pedir que um grande mover aconteça. Eu quero ler para vocês um texto da palavra de Deus, Jeremias capítulo 49. A palavra de Deus nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o chefe do seu poder. Elão é como a Bíblia chama o povo do Irã, que são os mesmos persas. Lembra de Ciro, ungido de Deus, que soltou Neemias, que liberou Neemias para voltar e reconstruir Israel, a reconstrução dos muros? Pois é, o mesmo persas que é o mesmo Irã. E sobre Elão trarei eu os 4 ventos dos 4 cantos do céu e os espalharei em direção a todos estes ventos, e não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão, porque eu trarei a Elão consternação perante seus inimigos e perante aqueles que buscam a sua vida, e eu trarei o mal sobre eles, minha violenta ira, diz o Senhor, e eu enviarei a espada após eles, até que venham a consumi-los. E eu colocarei meu trono em Elão, e destruirei dali o seu rei e os seus príncipes, diz o Senhor. Porém acontecerá nos últimos dias. Quando é os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias. Que eu trarei novamente os cativos de Elão, diz o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. Coisas sobrenaturais estão acontecendo. Nós estamos vendo aí Portugal está todo debaixo de água, um dilúvio. Pessoas estão morrendo em Portugal. Ano passado foi o Rio Grande do Sul, ano retrasado foi Hollywood pegando fogo. A natureza está gritando, a história está gritando que nós estamos nos últimos dias, que Jesus está voltando. Vamos orar para que esse mesmo avivamento também chegue na nossa nação. Deus abençoe vocês.